E nesse vídeo, algumas orientações para vocês seguirem no pós-operatório. Em cirurgias de médio porte, nós utilizamos o antibiótico oral. O paciente vai para casa e vai realizar o uso de antibiótico por 7 dias. O antibiótico que nós utilizamos mais comumente, ele se faz 6 em 6 horas. Então observe o horário que você vai tomar no primeiro, que ele vai determinar os demais horários. A dica, como dica, fica 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite e meia-noite. Para pacientes não alérgicos à medicação e cirurgias de médio porte, a gente utiliza nos primeiros dias anti-inflamatório e medicação analgésica regular, é a dipirona. Então, existe uma máxima na medicina que fala que a dose correta de analgésico é a menor que faça efeito. Então, como funciona? Você vai tomar o Arflex regular, vai tomar dipirona regular também nos primeiros dias e, em caso de dor, você não mais que meia hora vai fazer o uso do Deocil sublingual. Vai anotar no relógio também, período de 30 minutos. Caso a dor não melhore, você passa para o Tilex. Importante lembrar também que as medicações que o paciente já usa regularmente antes da cirurgia, ele vai retornar a usar. Por exemplo, o paciente que é hipertenso e faz uso de antihipertensivo, ele vai voltar com as suas medicações de uso regular. E como são os cuidados com a ferida pós-operatória? Como são os cuidados com a ferida cirúrgica? Normalmente em cirurgias de médio porte, mamoplastia, abdominoplastia, nós utilizamos a cola. Então, o que acontece? O paciente opera num dia, ele tem alta no dia seguinte, no outro dia ele já pode ir para o banho. E qual é o objetivo? Higienizar com delicadeza. Então o paciente vai tirar todo aquele curativo, ele vai ver que no início vai ser bastante coisa, gaze, um monte de curativo, vai tirar a cinta. Ele vai para o banho. Caso o paciente tenha uma cadeirinha de plástico, aquelas cadeirinhas para botar embaixo do box, porque ele pode ter alguma tonteira para evitar cair e se machucar, faz sentido. Caso ele não tenha, não tem problema, não é um utensílio obrigatório. Então ele vai tirar aquilo tudo, toda aquela estrutura, vai para o box. A água é morna para fria, pois a água quente vai fazer vasodilatação e nós não queremos vasodilatação no sítio cirúrgico, e também não é o jato forte. Mas a água ela pode cair sobre a cola cirúrgica, nós utilizamos cola. A água pode cair sobre a cola cirúrgica. Ele pode usar ou o sabão líquido de sua preferência ou a espuminha do sabão, desde que ele higiene com delicadeza. Após isso, ele vai secar com delicadeza, passar álcool 70 com delicadeza e recolocar toda essa cinta ou sutiã com as gases por cima ali da cola. Um detalhe um pouquinho diferente é que nas cirurgias de abdominoplastia tem o curativo no umbiguinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai, ao retirar, ele vai observar que tem uma gase dentro do umbiguinho, ele vai tirar essa gase também. Ele vai higienizar da mesma forma com água e sabão líquido. Ele vai, quando voltar, antes de botar a gase novamente, ele vai pegar um cotonetezinho, botar 5 gotinhas de álcool 70 e higienizar o umbigo, dessa forma. Vai pegar uma gaze, a gaze ela vem quadradinha, vai abrir a gaze, deixar ela bem abertinha, enrolar ela, deixar ela em forma cilíndrica, botar um pouquinho, não é muito no bacetinho, e recolocar lá. Ele pode fazer tanto a retirada quanto a recolocação dessa gaze com o auxílio de uma pincinha de farmácia, estando limpa, lembrando que esse curativo ele está limpo, ele não está mais estéril, ou ele pode utilizar a mão dele estando limpa. Em relação à restrição de movimentos, então a gente precisa entender, quando faz a cirurgia de mamoplastia, a gente vai ter mais restrição do movimento dos braços. Qual é o pior movimento? É a abdução do braço, que é a abertura dos braços. Muitas vezes a gente faz a cicatriz ou em T, invertido, ou em L, então gera alguma tensão aqui nessa cicatriz. Então não é que você não pode e tem que ficar com o braço completamente travado, não, mas você tem que evitar de fazer movimentos muito angulados ou mesmo bruscos. O movimento para frente ele não tem problema. Em relação à cirurgia de abdominoplastia, nós vamos ter muita limitação de extensão do tórax. Então, muitas vezes o paciente vai precisar ficar nos primeiros 5 ou 7 dias com o dorso um pouquinho mais inclinado e evitar de fazer a hiperextensão.
Pessoal, e nas cirurgias nas quais a gente utiliza dreno? O dreno ele vai ter duas operações. Você vai precisar refazer o vácuo e não necessariamente esvaziar. E eventualmente, quando precisar esvaziar, você vai precisar notar, mas doutor, quantas vezes eu vou precisar esvaziar por dia? Você vai ver conforme ele está subindo. Lembrar uma coisa importante, quando você for esvaziar, o dreno que nós utilizamos na maioria das vezes, ou ele é uma peninha ou ele é uma sanfoninha. Ele tem umas anotações, mas é para ser feito com ele relaxado. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o dreno, vai desconectar o dreno, vai deixar a peninha ou a sanfoninha relaxar, vai anotar quanto está dando e vai desprezar aquele conteúdo, vai voltar já para a mama ou para o abdômen com o vácuo refeito. Importante é que você, em cirurgias que tem lateralidade, no caso da mama, como são duas, você anotar mama direita, mama esquerda. E se você esvazia 2 a 3 vezes ao dia, algumas vezes não tem compromisso de horário. Mas a vez que você for somar a quantidade de volume que dá por dia, é importante que seja próximo do mesmo horário. Por quê? Porque você vai retornar ao consultório e você vai mostrar essa anotação para o seu cirurgião e baseado nela, ele vai escolher manter ou retirar o dreno. Pessoal, essas são as orientações pós-operatórias. Espero que vocês tenham uma boa recuperação e qualquer dúvida estamos à disposição.